Olá, tudo bem com você? Como é que você se encontra hoje? Espero que você esteja bem, que esse vídeo te encontre bem. Vamos lá para a nossa leitura, submissão e autoridade. Quem aí está gostando da leitura, acompanhando essa leitura maravilhosa, não é? Olha aqui a capinha do livro. Nós aprendemos nos capítulos anteriores, aprendemos com o pastor Tiago, aprendemos também com a rebeldia, né? Aprendendo com Saul sobre rebeldia obstinada, foi um capítulo bem forte. Aprendemos também com a Trindade o princípio da cooperação, quem está lembrado? E nós hoje vamos ler o capítulo 4, 5 e 6, porque são capítulos bem pequenininhos. Então, o capítulo 4, nós vamos ler aprendendo com a igreja de Corinto, capítulo 5, aprendendo com Jesus, e o capítulo 6, deixa eu chegar aqui até ele, aprendendo comigo mesmo. Tá? Então, nós vamos ler estes capítulos. Na próxima gravação, vai estar lá disponível o capítulo 7 e, deixa eu ver, o 7 e o 8 e o 9. E depois nós terminamos daí com o capítulo 10 em diante, ok? Pause, pegue sua água, seu cafezinho, a sua Bíblia, né, o seu caderno em mãos para a gente tomar nota e faça a sua oração, tá bem? Que o Senhor nos acompanhe e nos guie nessa leitura e preencha o nosso coração com a sabedoria que vem dele, do trono dele. Amém? Então vamos lá, submissão e autoridade. Estava aqui buscando os capítulos do livro, olha lá. Então nós passamos aqui por todas essas páginas. Tem tomado nota aí no seu caderno? Conte lá no Instagram para mim, manda mensagem, me diz como está sendo a sua leitura. Capítulo 2. Depois nós podemos também passar o PDF ali no grupo, né? Tem um PDF de resumo da leitura. Você que está no grupo do WhatsApp, você pode receber o resumo da leitura. As páginas do livro não compartilho, porque isso é desonroso, não é? Com os autores. Mas sim, o Zoom, ele, enquanto nós estamos lendo aqui, ele está gerando automaticamente um PDF em resumo de tudo isso que nós estamos lendo aqui. Então vamos lá, aprendendo com a igreja de Corinto. Vamos caminhar mais um pouco sobre a importância desse princípio de cooperação, porém agora usando as palavras de Paulo. Em 1 Coríntios 3, vemos que o alimento sólido não é dado a uma criança. Lembro a você que alimento aqui é sustento espiritual. Quando não estamos em condição de receber esse alimento em uma forma sólida, em maior quantidade, o Senhor nos dá sustento como se fosse o leite de um bebê, em poucas doses. Se nós, se nos comportarmos como criança, o Pai vos verá como uma. O Pai nos verá como uma e nos dará o alimento de acordo com o nosso comportamento, posicionamento. Quem determina o alimento que comeremos somos nós e não o Pai. Isso porque a gente permanece querendo ser criança, portanto, Deus nos trará como uma. Desculpa, tratará como uma. E de fato, dessa maneira, não há condições de receber alimento sólido, porque ainda existe carnalidade. Como as coisas carnais se manifestam? Por meio da inveja e divisão que há dentro da igreja, porque agem como com quem não conhece o evangelho. A carnalidade é a evidência da falta de espiritualidade dentro da igreja. Deixa eu virar minha página aqui, acompanhar com você. Neste texto, Paulo está denunciando a carnalidade da igreja de Corinto. Eles pareciam mais com o mundo do que com Cristo. Era uma igreja dividida. Uns seguiam Paulo, outros Apolo, outros Jesus. Mesmo a igreja tendo os dons do Espírito, falar em línguas e tanto outros dons, em seus cultos era apenas fogo de palha e não havia poder e glória. Na avaliação feita por Cristo, era um monte de criança que parecia mais gente do mundo do que cristã. Quando a prova chegou, isso ficou bem claro. Afinal, não há como passar uma prova se não souber o conteúdo aplicado. No momento da aprovação, o momento da aprovação é difícil, sim, mas
Ande ao lado de Jesus, que ficará mais leve. Corinto era uma região com forte influência grega, chamada Acaia. Tinha cerca de 200 mil habitantes, muito grande para a época, cidade que recebia muitos filósofos. Um grupo deles, os sofistas, tinha o hábito de peregrinar nas cidades, compartilhando todo o seu conhecimento com as pessoas, principalmente sobre as questões cotidianas e existenciais. Falavam sobre como poderiam viver melhor. Normalmente, eles iam para as grandes praças debater o pensamento. Assim, no momento em que faziam isso, as pessoas acabavam decidindo qual era o melhor pensamento. Então, esse filósofo ganhava uma recompensa financeira por essa posição. O público normalmente ouvia entre 3 e 4 filósofos para ver qual era o melhor. As pessoas em Corinto estavam acostumadas a lidar com essa peregrinação de filósofos e responder a isso com comparação e dinheiro, né? Existe isso ainda dentro das igrejas? Vamos pensar. Qualquer coincidência aqui, como que é? Qualquer semelhança é mera coincidência. Ainda existe esses pensamentos. O que acontecia naquela cidade se tornou o parâmetro usado pela igreja para a compreensão do ministério cristão. Uns diziam, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, tentando pensar os valores do reino de Deus. Afinal, achavam que podia transportar os valores da cultura à sua volta e plantar o reino de Deus. Afinal, achavam que podiam transportar os valores da cultura à sua volta e plantar o reino de Deus dentro da cultura, né? Ao meio, trazendo as formas como que eles viviam ali naquela época. Todos estavam lidando com os pregadores, os apóstolos, os ministros, como se fossem juízes. Paulo nos mostra que quando fazemos isso, pensamos que a cultura à nossa volta é suficiente para nos manter com o pensamento maduro. Estamos agindo como mundanos. Precisamos parar de pensar nas coisas do mundo para focar no reino de Deus. Quando achamos as coisas pequenas não podem nos influenciar, é aí que nos enganamos. Desta forma, temos uma mentalidade mundana e não temos uma vida de honra ao Pai. Paulo fala em sua carta aos Coríntios: quem é Paulo, quem é Apolo? As pessoas não deveriam segui-los, mas a Jesus. Somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o serviço ou ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Portanto, sou servo e você também. Estamos aqui para servir e seguir o que Deus tem para nós. Nenhum ministério é igual ao outro. Por mais que existam vários pastores, cada um é único. Deus distribuiu os dons, talentos e ministérios conforme a vontade dele. E estamos aqui para executar o que ele quer, do seu jeito e na sua hora. Capítulo 5, Aprendendo com Jesus. Nosso mestre amado. Paulo continua o raciocínio de 1 Coríntios 3, nos conduzindo a 2 exemplos. Primeiro, de uma lavoura e o segundo, de uma construção. Ele nos lembra que é Deus quem faz crescer a planta para a colheita, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, somente Ele. Não somos nada, afirma Paulo categoricamente. A glória é de Deus. Em sua glória, é Ele quem proporciona tudo. Tudo vem dele. É para Ele, é por Ele e para Ele. Ou seja, Ele dá a semente, a água, é Ele quem faz crescer. Logo, a glória é somente de Deus. Dentro da ilustração dada nessa passagem, o que rega tem o mesmo propósito do que planta. Paulo mostra isso com a ilustração da colheita. Assim como Jesus fez em João, cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Paulo segue dizendo que Jesus é o alicerce e devemos ter isso bem claro, conforme a graça que Deus colocou sobre ele.
Paulo nos mostra que o fundamento, o alicerce do evangelho é Cristo. Tudo que as pessoas forem construir tem que ter essa base. Ninguém pode ter outro alicerce. Ninguém pode colocar outro alicerce, afinal já tem um, Jesus. É a base onde se constrói uma obra usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Jesus é a base onde se constrói uma base, não, uma obra usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Um dia as obras serão mostradas na luz, pois serão reveladas pelo fogo, que proverá a qualidade da ação de cada um e se alguém construiu permanecer, se receberá a recompensa. Você deve pensar, qual é o princípio? Sobre qual princípio está construindo a sua obra? Pois pode construir no reino de Deus a partir do Espírito ou construir no reino de Deus a partir da carne. Mas se você constrói no reino de Deus a partir da carne, a construção será em vão. Lembre-se que para Deus, mais importante do que aquilo que estamos fazendo é como fazemos. No texto, Paulo diz: veja cada um como constrói e não apenas o que constrói. Por que você acha que existe brechas, divisões, inveja, competição ou rivalidades no contexto da igreja? É porque as pessoas estão tentando construir um reino para si dentro do reino de Deus. Isso não vem do espírito, mas da carne. E posso ilustrar pensando em uma parede construída, parte em ouro, prata, pedras preciosas, e outra em palha, madeira e feno. Quando o fogo vem, consome o que é perecível, restando apenas buracos ou, como falamos, brechas. Nossa carnalidade faz com que haja muitos erros dentro da igreja, que é construída para a glória do homem e não de Deus. Neste contexto, Paulo fala sobre a igreja como um templo. Eu sei que em 1 Coríntios 6 ele se referirá ao nosso corpo como um templo para o Espírito Santo, afirmando a sacralidade do corpo. Mas aqui em 1 Coríntios 3, ele fala que da igreja como um templo e não do nosso corpo. Diz como a igreja deve ser para ter uma vida de honra, para seus integrantes honrarem a Deus. Paulo diz que as pessoas que destroem o santuário de Deus com sua carnalidade e arrogância, com sua prepotência de pensar que podem fazer as coisas de Deus do jeito que acham, serão destruídas pelo próprio Deus. Sempre que leio esse texto, aprendo que o lugar mais perigoso que um cristão pode estar na vida não é no fracasso, mas no sucesso. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa está no fracasso, ela se humilha e busca ajuda. Ora a Deus pedindo solução. Se torna realmente dependente dele. Mas quando está no sucesso, acha que está dando tudo certo, que Deus está aprovando tudo que faz, que o Senhor está do seu lado. Porém, não é necessariamente assim. Paulo nos alerta que uma pessoa que tem sucesso e constrói coisas sem o alicerce certo, que é Cristo, somente saberá que suas obras não valeram nada no grande dia. No glorioso momento em que o fogo vier e a pessoa verá suas obras, que as suas obras não passaram de pó. Paulo estendeu esse princípio, entendeu esse princípio, ele servia a Deus, não por obrigação, mas por amor. Ele não se sentia devedor de Jesus, mas devedor das pessoas que ainda não desfrutavam dessa graça. O evangelho que o alcançou precisava ser levado à frente. Sabia que não tinha nada a ver com seu mérito, mas graça e glória divina. Recebendo algo da parte de Deus para fazer por ele. Quem é Deus? Quem é quem dá? Deus é quem dá a semente, desculpa. Ele quem faz crescer.
Ele quem deu a água com a qual regamos. Somos só um meio. Coloquemo-nos, pois, no nosso devido lugar. No reino de Deus, a recompensa não vem por quantidade, ela vem por fidelidade. Fidelidade é a moeda do ministério, e se você não é fiel, não há como ter submissão a Deus. Afinal, esse era o princípio que regia a vida de Jesus e que ele ensinou aos seus discípulos. Nem tem a ver com a exposição, mas com a obediência. Quando entramos nas portas dos céus, quando entrarmos nas portas dos céus, Deus dirá: servo bom e fiel. Maria e José, por exemplo, foram escolhidos por Deus. Podemos ver o quanto eles foram fiéis. José acreditou na concepção virginal de Maria, foi com ela em terra estrangeira, viveu a oferta dos magos e só voltou quando Deus ordenou. Seja fiel à parte que lhe foi confiada. A palavra redenção usada por Paulo a respeito do papel de Jesus na nossa salvação só pode ser entendida em seu real sentido no contexto do Velho Testamento. Naquele tempo, quando alguém estava endividado, vendia os parentes e até a si próprio para pagar a dívida. Mas se um parente distante ficasse sabendo da condição de escravidão, ele poderia redimir, ou seja, pagar a dívida para libertá-lo. O problema é que não entendemos que quando Jesus pagou a nossa dívida, passamos a lhe pertencer. Nos tornamos seus escravos, mas em vez de Jesus Cristo cobrar a dívida, ele nos dá a liberdade. No Antigo Testamento, quando o servo tinha um senhor muito bom que o libertava, geralmente ia à porta da cidade, furava a orelha e dizia a todos que servia aquele senhor por prazer. E é isso que precisa acontecer conosco. Termino este capítulo dizendo que em Mateus 7, versos 22 e 23, Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? E ele responderá: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal, que praticam o mal. São esses a quem Judas se refere no capítulo 12 de sua carta. Pastores que a si mesmo se apacentam. Portanto, seja humilde, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. O desfecho do pensamento de Paulo sobre este tema está em 1 Coríntios 4, do 1 ao 13. Lembre-se que ele vem nos mostrando os prejuízos que sofremos no ambiente da igreja pela nossa falta de zelo. Não por sermos humildes, impondo culturas que nada têm a ver com o reino de Deus, dividindo e criando brigas. Isso precisa gerar temor em nós. Os assuntos de Deus devem ser tratados com muito respeito. Não podemos subir ao altar em pecados para ministrar. O Eterno não brinca em serviço. Mas Deus é amor. Sim, mas é juízo também. Foi o mesmo Deus que matou Ananias e Safira. Paulo fecha, então, seu pensamento dizendo que as pessoas nos considerem servos de Cristo. A palavra servo aqui é escravo, ou seja, as pessoas devem ter a sensação de que somos escravos de Cristo. Ele vai além, diz que a nossa vida tem que ser como um espetáculo para as pessoas. Mas que elas estão pagando para ver? Você é um show? Mas que elas estão pagando para ele vai além, diz que a nossa vida tem que ser como um espetáculo para as pessoas. Mas o que elas estão pagando para ver? Você é um show. Estrelando como protagonista e é um sucesso de bilheteria na nova temporada da série da sua vida. Mas o que as pessoas esperam ver? Elas querem te ver como escravo de Cristo. O mundo espera olhar para a igreja concentrando, contracenando com Jesus, vivendo como escravo dele. As pessoas têm que olhar para nós e saber quem é o nosso dono. As pessoas precisam chegar à conclusão que somos governados por Cristo apenas como o nosso
testemunho, com o nosso testemunho. Que somos um povo que decidiu que não tem direito algum, que vive para fazer a vontade do seu dono. O escravo citado aqui é aquele que trabalha dentro da casa do seu senhor. Quando o dia começava, o senhor chamava. Lhe entregava uma lista de tarefas e, ao final do dia, fazia a conferência dessa lista. Imagine o escravo falando com o dono: Olha, vi que o senhor me deu várias tarefas, mas no transcorrer do dia percebi que tinha algumas coisas mais importantes para eu fazer e fiz no lugar das que me pediu. O dono da casa poderia chamar este escravo de fiel? Não. Talvez produtivo, mas jamais fiel. Paulo diz que o que Deus espera de nós é que sejamos fiéis. O dia que nasceu, o dia já nasceu para nós. O sol da justiça já brilhou sobre nós. Já fomos chamados para fazer parte da casa do Senhor. Vamos viver o reino de Deus ou construir o nosso próprio reino dentro da casa do Senhor? Há pessoas loteando dentro do reino de Deus. Ninguém foi chamado para construir algo para si, mas para construir algo para Deus. A palavra aqui usada para escravo no grego é uperetes. Ela faz menção aos escravos usados nos porões dos navios. No filme de Ben-Hur, temos a cena de um navio sendo conduzido pelas forças do remo dos escravos. Eles sentavam nos porões dos navios, de frente a um tocador de tambor, e a intensidade da velocidade da remada eram definidas pela batida do tambor. Quanto mais alta a batida, mais intensidade. Olha que legal, eu não sabia disso. Eu já vi vários filmes assim, nunca entendia. Olha, mas era óbvio, né, gente? Nunca tinha parado assim para pensar. Os escravos não sabiam a direção que o navio estava indo. Quem cuidava disso era o capitão. O escravo tinha a tarefa apenas de dar intensidade e velocidade ao navio por meio de suas remadas. Às vezes, o barco da nossa vida está indo para um lugar que não sabemos. Mas de quem é a direção? Deixa eu tomar uma água aqui. Não é a você que compete, mas o capitão. E Jesus é o nosso capitão. Compete-nos remar de acordo com o ritmo do tambor. Todos esses escravos remavam em acorrentados, como um lembrete de que se um fracassasse, todos fracassariam. Da mesma forma que o sucesso do reino depende de todos. Se um padece, todos padecem. Se um é honrado, todos são honrados. Paulo está falando que somos como esses remadores no porão do navio. O espírito, como tocador de tambor, determinará o ritmo da nossa remada. Outro ponto importante é que geralmente os remadores sentavam de costas para o destino e de frente para o tocador de tambor. Ou seja, para eles, mais importante que saber o destino era obedecer ao comando que estava sendo dado. Assim também para nós, mais importante do que saber para onde estamos indo é discernir que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Muitas vezes, ansiosos a respeito do futuro, queremos saber o destino final. Oramos para Deus que nos revele o final de todas as coisas, mas nem sempre o Espírito Santo nos dirá isso. Porém, sempre nos dará clareza sobre o próximo passo. Ah, mas eu não sei qual é o próximo passo. Então, continue fazendo o que ele te disse no passo atual e continue buscando discernimento para o próximo passo. Não é sobre para onde você vai, mas é sobre com quem você está indo. Você pode perder o prazer da viagem por estar mais preocupado com o aonde do que com o quem. Lembre-se de que a vida cristã é sobre intimidade e relacionamento com Deus. Jesus diz em João 17,3: Essa é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Deus está muito preocupado com quem você se tornará à medida que caminha com Ele, do que apenas em chegar em algum lugar. É mais importante o caminho, né? O processo. O autor de Hebreus, no capítulo 11, nos lembra que Abraão viveu e morreu sem ver o cumprimento da promessa. Porém, o importante não era ver o cumprimento da promessa, mas quem ele se tornaria por ter confiado em Deus, mesmo sem ver nada à sua volta. Glória a Deus, né? Agora nós vamos para o capítulo 6, aprendendo comigo mesmo. Tá vendo? Hoje vai ser rapidinho. Esse é o último capítulo que nós vamos ler. Custou muito para eu aprender isso que estou te falando. E não vou dizer que tenha plenamente alcançado. Comecei muito cedo no ministério. Com 18 anos, entrei no seminário. 20 já lecionava e 21 fui ordenado. Quem está falando aqui é o autor desse livro. Vamos relembrar que é Vinícius Zulato. Tem lá no Instagram dele. Inclusive é um Instagram bem legal, bem colorido. Muito bonitas as imagens. Geralmente, né, nós temos mais propriedades para falar daquilo que nós estamos aprendendo, né? Tem uma frase de Martinho Lutero que fala que nós compartilhamos melhor aquilo que mais precisamos aprender. Então, o segundo Coríntios fala sobre isso, Romanos também. Então, Lutero trouxe isso, né? Então, os Vinícius Lulato está dizendo que ele custou muito para aprender tudo isso, e é por isso que ele está escrevendo esse livro, e também confessa que plenamente não ter alcançado, como se fosse um tema aspiral para a vida, né? E o Senhor vai nos aperfeiçoando nesse sentido. Mas eu quero dizer com isso que, se essa é uma dificuldade para você, se submeter à autoridade, né, submissão à autoridade, você provavelmente ensinará mais sobre isso. Quando você passar pelo caminho, você pode buscar outras pessoas e ajudá-los a passar também. Então não leve isso como algo ruim para a tua vida, mas sim algo que você precisa aprender para poder também ajudar outras pessoas a passar. Então paramos aí que 21 anos ele foi ordenado. Era infinitamente menos preparado que agora. E para piorar, achava que sabia alguma coisa por causa dos 2 anos de seminário. O seminário aqui que ele fala é o seminário Carisma, são 2 anos, né? Até que comecei a lidar com a vida real da igreja e percebi que não estava pronto e as minhas motivações ministeriais eram as piores. Eu queria ser outras pessoas na época que à época eram famosas. Queria brilhar no palco da igreja. Dediquei-me muito, fazia uma vigília semanal toda sexta-feira, das 11 às 6. Fiz de tudo, mas com a motivação errada. Queria fama e reconhecimento. Queria que alguém me visse. Meu coração não estava pronto e por isso comecei a entrar em colapso. Para piorar, tinha uma condição emocional mal resolvida, questões existenciais terríveis do passado, que não foram tratadas e tinham que lidar com aquilo o tempo todo. Olha lá o perigo, né? Então, se você está se identificando como esse autor do livro, procure terapia, né? Procure fazer terapia e levar ao Senhor também, principalmente, né? Primeiramente, ao Senhor, todas essas questões existenciais do passado, coisas que não foram tratadas, né? Resolvidas aqui, alinhadas dentro da tua própria cabecinha. Muitas coisas nós nem entendemos, e quando nós falamos de novo sobre aquele acontecimento, a nossa mente, através do Espírito Santo, ela é capaz de reorganizar, né? Julguei, mas não resolveu. Muitas demandas. Não, desculpa. Jejuei, mas não resolveu. Muitas demandas, pressão interna e externa. Fui ficando muito mal. Não conseguia dormir e comer, não parava de chorar. E sequer, em muitos momentos, tinha forças para levantar do chão. Em meio a esse colapso, peguei o telefone e pedi socorro a um amigo. Eu não conseguia explicar aquela tristeza. Minha angústia era tão grande que tentei suicídio 2 vezes. Sem saber como lidar com todo esse turbilhão,
Procurei uma amiga, professora do seminário, e lhe pedi ajuda. Quando ela me ouviu, ficou muito assustada. Percebendo meu caos emocional, ela e o marido me encaminharam para um psiquiatra. Lá contei tudo o que estava acontecendo e fui diagnosticado com depressão e início de síndrome do pânico. Ele me receitou remédios e eu estava doente. Liguei para minha mãe na volta da consulta, estava destruído, chorava demais e a minha mãe fez de tudo para me acalmar. Comecei a pensar, o que as pessoas pensarão de mim agora? Preocupado mais com a minha reputação do que com a minha saúde, minha vida. Juntei minhas coisas e voltei para casa. Estava decidida a deixar o ministério pastoral. Tinha desistido. Fiquei 10 dias vivendo no ócio e em silêncio, literalmente vegetando. Não conseguia andar em público, estava em crise. No sexto dia, minha avó encorajou minha mãe a me levar ao culto. Não queria ir, mas fui para ela parar de insistir. Sentei lá no fundo e não queria ter contato com ninguém. O culto começou e logo no primeiro hino comecei a chorar. De valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus, do céu, a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi, ao findar esta liça, combati o combate do amor e a coroa terei da justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Chorava copiosamente. Esse é um hino, né? Começou o primeiro hino e comecei a chorar. Chorava copiosamente, com a cabeça abaixada. Sabia que Jesus me pegaria ali. Acabou o louvor e o dirigente foi para o púlpito, abriu a Bíblia e leu um texto em Êxodo que disse: Tenho uma palavra para uma pessoa aqui. Volte para onde você estava, porque Deus não terminou o que tinha para fazer com você lá. Sabia que Deus estava falando comigo. Saí do culto, arrumei as minhas malas e voltei para Belo Horizonte. Fiquei uma temporada na Estância Paraíso, um retiro da igreja para tratamento espiritual. É da irmã Zinete, esse retiro. Quer dizer, não é dela, né? Ela que é a dirigente de lá. Durante esse tempo, Deus foi me ensinando sobre o que estou apresentando neste livro. Quando eu decidi mudar, focar em fazer a vontade de Deus. Foi um longo processo de cura e restauração. No meio disso tudo, Deus me deu uma música. Era uma época de mudança presidencial. Havia muita apreensão sobre o futuro da igreja no Brasil. Teu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer quem és, que tu és, ó rei, para dizer que tu és, ó Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdias, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Obrigado, Pai, me fez lembrar. Poucas pessoas sabem que eu sou o autor desta canção e nunca fiz questão de demonstrar isso, pois entendia que o mais importante era a mensagem e não o mensageiro. Sabe o que é mais impressionante? Já vi teu reino sendo cantada em várias nações e até mesmo em outros idiomas. Essa música já alcançou a marca de mais de 70 milhões de visualizações orgânicas no YouTube. Ou seja, quando eu falei para Jesus, não quero, não sou digno, não sou qualificado, Deus me disse, agora você está pronto. Precisei passar por tudo isso para entender que era importante valorizar a humildade e a dependência de Deus, e eu estou aprendendo até hoje. Glória a Deus, né? Fiquei emocionada aqui. Glória a Deus, papai. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Glória a Deus. Conclusão da parte 1. Pergunta a você e responda em seu interior com toda honestidade. Você quer realmente ter uma vida de submissão e autoridade de Deus? Se você estiver disposto a isso, não será capaz de se submeter a ninguém. Não, se você não estiver disposto a isso, não será capaz de se submeter a ninguém. Não importa o ambiente, o lugar ou o líder que Deus colocar sobre você. Nenhum outro passo pode ser dado neste assunto sem que haja esta decisão. Eu quero ter uma vida de submissão. E aqui eu quero só colocar um ponto muito específico que eu trabalho dentro de sessões de terapia. Enquanto nós não conseguimos também nos submeter à autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, que são os nossos pais, honrá-los, independente do que fizeram, honrar essa posição que Deus coloca nas nossas vidas para nos trazer a vida, inclusive você e seus filhos e seus netos e assim por diante, que é essa posição de honra, nos submeter a isso, a Deus, a escolha dele de ter colocado. E aí eu costumo falar que quando o cliente tem essa dificuldade com os pais, ele vai ter dificuldade com todos os líderes. Porque na verdade, não é uma dificuldade de submeter aos pais que vem, é em se submeter a Deus, porque toda autoridade é estipulada por Deus, né? Então, se Deus colocou aquele pai e aquela mãe para serem seus pais aqui nesta terra, é a autoridade de Deus que você precisa se submeter, primeiramente, né? Então, se você não consegue literalmente se submeter aos seus pais por algo muito de ruim que fizeram na sua vida, entenda que você precisa se submeter a essa posição de honra e de autoridade que ele colocou sobre a sua vida. E quando nós não temos isso muito bem claro e enraizado do nosso coração, a dificuldade de submeter essa vida de submissão a Deus, aos líderes e a qualquer outra pessoa que Deus coloque sobre a tua vida, existirá. Eu queria colocar essa observação aqui. Então, leve isso ao Senhor e trate isso com o Senhor. E se precisar de ajuda, tem os seus pastores que você pode pedir aconselhamento bíblico sobre isso. Existem terapias no qual a pessoa aplica princípios da palavra de Deus e não da cultura, e não de alguma abordagem aí para te ajudar com essa submissão, com essa vida de submissão. Busque ajuda. Olha que lindo o testemunho que o autor nos está dando no capítulo 6, que ele está aprendendo comigo mesmo, né? Ele está falando, eu aprendi comigo, com aquilo que eu passei. Parte 2, segunda resolução. Como me submeter a Deus? Agora que entendemos o que é submissão a Deus, vamos compreender como aplicá-la. Existem várias ações importantes neste processo. Começaremos pela palavra de Deus e veremos por meio das lentes do Espírito Santo e das autoridades delegadas por Deus em nossa vida. Fecharemos então aprendendo com o belo testemunho de Davi enquanto estava sendo perseguido por Saul.
capítulo 7, e aí seria a próxima gravação que nós temos. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Dá vontade de continuar lendo, né? Mas eu vou pausar, vou respeitar aqui aquilo que eu estipulei de tempo, até mesmo porque você já pode estar, nesse tempo que você está assistindo, você já pode estar com o outro capítulo gravado aí, e é só então terminar esse daqui, pausar, né? Quer dizer, encerrar essa gravação e ir para o próximo vídeo, que já pode estar, se você está vendo aí com mais proximidade daquilo do dia que eu postei esse vídeo, então possivelmente de terças e quintas eu libero o link dos vídeos aqui para você poder assistir no YouTube. Então pode ser que esteja ali brevemente, ou você já possa ir diretamente para ele, não é? Olha aí, o capítulo 7, nós vamos aprender com a palavra que o Espírito Santo e com as lideranças instituídas por Deus. E o exemplo que ele vai dar aqui, principalmente, é a vida e história de Davi com o rei Saul, que é um ótimo exemplo, que é um lindo exemplo. Inclusive, eu terminei ontem a série, a segunda temporada da Casa de Davi na Amazon Prime, e eu indico para vocês assistam, porque está lindo a forma que eles construíram ali. E nos ajuda também a entender sobre como que é estar submisso, o que é submissão a autoridades, e o que isso nos traz também, porque toda submissão à autoridade nos traz segurança, né? Proteção. Nos submetemos a Deus, nós estamos protegidos e seguros por Ele, não é? Convido você também a assistir aqui na playlist do YouTube a Autoridade Espiritual da pastora Tânia Tereza. Nós estamos falando sobre a autoridade espiritual de Jesus, da igreja, né? Então tá bem bonito também a gravação. E também tem aqui no YouTube esse livro aqui, Paternidade, que está todo e completo já, você já pode seguir a playlist, está completo desde o capítulo 1 até o final. E o próximo livro, né, que vem aqui do Seminário Carisma, de primeiro ano, que é a base do carisma, depois deste Submissão e Autoridade, que nós estamos lendo, vai virar este Aliança de Sangue. Então, espero que você esteja aí feliz com todas essas gravações, com esse conteúdo todo chegando até você. Eu tenho aprendido muito e eu oro a Deus que você esteja também se alimentando de todas essas palavras que esses autores inspirados por Deus também estão trazendo aqui através dessas obras, não é? Então, nos encontramos aqui na próxima gravação. Até lá!